Olá, amantes de histórias emocionantes. Bem-vindos ao Contos de Galopes. Preparem-se para uma jornada de coragem indomável e um laço de amizade que desafiou todas as probabilidades. Esta é uma história que vai tocar o coração de vocês e mostrar a força que reside nos lugares mais inesperados, provando que a esperança pode florescer mesmo diante da mais dura sentença. Antes de mergulharmos neste conto arrebatador, peço que já deixem aquele like caprichado, se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma aventura e comentem aqui embaixo o que vocês esperam desta história de hoje. O apoio de vocês é o nosso maior incentivo para trazer mais narrativas como esta, cheias de emoção e superação. Hoje vocês conhecerão Cavalo selvagem à beira da morte encontra salvação nas mãos de um menino e seu ato surpreendente. Uma narrativa que se desenrola sob o sol forte do interior brasileiro, onde a vida é tão dura quanto a terra, mas onde a bondade de uma criança pode mudar o curso do destino de forma extraordinária. Nossa história começa na vasta fazenda Esperança, um lugar de beleza rústica, mas também de leis implacáveis. Ali, um cavalo selvagem, conhecido por sua fúria, estava com os dias contados, mas o destino muitas vezes escreve suas linhas mais surpreendentes através dos corações mais puros e inesperados. Segurem a respiração. No coração da fazenda, Esperança, sob o comando do Coronel Arnaldo, um homem de poucas palavras e decisões firmes, vivia Corisco. Não era um cavalo qualquer. Era um espírito indomável, um turbilhão de músculos e fúria que os peões mais experientes temiam. Sua pelagem escura brilhava sob o sol, mas seus olhos faiscavam com uma selvageria antiga. Corisco já havia mandado 2 homens para a enfermaria da pequena cidade vizinha. Suas investidas eram imprevisíveis e sua força assustadora. Esse animal é o próprio demônio encarnado, resmungava o capataz Jonas, enquanto observava o cavalo patear e relinchar dentro do curral de contenção, construído especialmente para ele. A paciência do coronel Arnaldo, conhecido por sua praticidade e pouca tolerância para prejuízos, havia chegado ao limite. Não podemos arriscar mais vidas, nem perder mais tempo com essa fera, declarou ele em uma manhã, sua voz ecoando pelo pátio. Preparem tudo. Em 3 dias, Corisco será abatido. É uma pena, mas é necessário. A sentença estava dada. Para os trabalhadores da fazenda, era um alívio misturado com uma ponta de tristeza pela beleza bruta que se perderia. Ninguém ousava questionar a decisão do coronel. Suas ordens eram lei, e Corisco, aos olhos de todos, era um perigo que precisava ser eliminado, um problema sem solução aparente. Escondido atrás do velho celeiro, com sua camisa puída e os pés descalços cobertos pela poeira avermelhada do sertão, estava Lucas, um menino de não mais que 11 anos, magro, de olhos grandes e atentos, filho de Ramiro, um dos peões mais antigos da fazenda. Lucas observava tudo em silêncio, com uma intensidade incomum para sua idade. Enquanto os homens praguejavam contra a loucura de Corisco e relembravam seus feitos perigosos, Lucas via algo diferente. Seus olhos não se fixavam na força bruta ou nos coices ameaçadores. Ele mirava diretamente nos olhos do cavalo, grandes e escuros, e neles não via apenas fúria, mas um brilho que parecia gritar por algo mais. Lucas tinha um dom silencioso. Ele entendia os animais de uma forma que poucos adultos conseguiam. Não com palavras, mas com o coração. Ele via o medo disfarçado de agressão, a solidão por trás da aparente indocilidade. Para ele, Corisco não era um monstro, mas uma criatura acuada, desesperada, lutando pela única forma de liberdade que conhecia. Ele só está assustado, Lucas sussurrou para si mesmo um dia.
enquanto via 3 peões lutarem para controlar. Corisco com cordas grossas. O cavalo se debatia, relinchava e o suor escorria por seu corpo tenso. O menino sentia uma pontada no peito, uma empatia que o impedia de se juntar ao coro dos que condenavam o animal. O capataz Jonas, percebendo a presença constante do menino perto do curral perigoso, gritou um dia: "Saia daí, moleque! Quer levar um coice e ir fazer companhia aos outros no hospital? Esse bicho não é para criança ficar olhando." Lucas se encolheu, mas não desviou o olhar do cavalo por muito tempo. A decisão do coronel Arnaldo pesava sobre a fazenda como uma nuvem escura. Os preparativos para o abate começaram discretamente, mas o clima era de apreensão. Corisco, sentindo a mudança na atmosfera, parecia ainda mais agitado, correndo de um lado para o outro em seu cercado, seus relinchos ecoando como lamentos. Lucas passava horas observando. Ele notou que, quando estava sozinho, sem a presença ameaçadora dos peões, Corisco por vezes parava sua dança furiosa. O cavalo ficava imóvel, orelhas em pé, farejando o vento, e seus olhos pareciam carregar uma tristeza profunda, uma saudade de algo que talvez nunca tivesse tido. Certa vez, um pedaço de pão amanhecido caiu do bolso de Lucas, enquanto ele se esgueirava para mais perto. O pão rolou para dentro do curral. Corisco, que estava tenso, parou subitamente, baixou a cabeça devagar, cheirou o pão com desconfiança e, para surpresa de Lucas, o abocanhou. Foi um instante, mas para o menino significou o mundo. Ele não é mau, pensou Lucas com o coração acelerado. Ele só está com fome, talvez com medo. Aquela pequena interação acendeu uma faísca de esperança no peito do menino. Uma ideia, ainda tímida e incerta, começou a se formar em sua mente infantil. Uma ideia que desafiava a lógica de todos os adultos da Fazenda Esperança. Os dias corriam e a data do abate se aproximava inexoravelmente. Cada pôr do sol era um a menos para Corisco. Lucas sentia a urgência crescer, uma angústia que o fazia perder o sono. Ele precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Um menino humilde contra a decisão de um coronel e a fúria de um cavalo selvagem. Ele sabia que falar com os adultos seria inútil. Diriam que era loucura, que ele não entendia o perigo. Seu próprio pai, Ramiro, um homem bom, mas endurecido pela vida, já o havia advertido várias vezes para ficar longe do cavalo problema. Não se meta onde não é chamado, Lucas. Esse bicho é perigoso demais. Mas a imagem dos olhos de Didsin, Corisco, aquele brilho que misturava medo e um pedido silencioso, não saía da cabeça de Lucas. Ele não podia simplesmente assistir e não fazer nada. Aquele cavalo, de alguma forma, refletia a própria solidão que Lucas às vezes sentia, sendo um menino quieto em um mundo de adultos rudes e barulhentos. A fazenda pulsava com a rotina diária, o gado mugindo, os peões gritando ordens, o ranger das cercas. Mas para Lucas, tudo parecia secundário. Seu foco estava no curral de Corisco e na contagem regressiva para o fim. Ele começou a guardar secretamente pedaços de seu próprio pão, frutas que encontrava, qualquer coisa que pudesse oferecer. O coronel Arnaldo, alheio aos dilemas do pequeno Lucas, supervisionava os preparativos. Um rifle foi limpo e colocado em seu escritório. Uma cova começou a ser cavada em um local mais afastado da sede da fazenda. A morte de Corisco era tratada com a mesma frieza de um negócio que não deu certo. Era o jeito do sertão. Lucas via os olhares dos outros trabalhadores. Alguns eram de pena disfarçada pelo cavalo, outros de simples indiferença. Ninguém parecia realmente enxergar o animal, além de sua reputação.
Ninguém, exceto aquele menino franzino que, com uma teimosia silenciosa, se recusava a aceitar o inevitável, sem ao menos tentar o impossível. A lua da segunda noite antes do abate surgiu no céu, grande e prateada, banhando a fazenda com uma luz fantasmagórica. Lucas não conseguia dormir. O som distante dos relinchos de Corisco parecia um chamado desesperado. Ele precisava se aproximar, precisava tentar se comunicar de alguma forma antes que fosse tarde demais. Naquela noite, enquanto todos dormiam, o menino tomou uma decisão. Com o coração batendo forte contra as costelas, ele se levantou da sua esteira humilde, pegou os pedaços de pão que havia guardado e, descalço para não fazer barulho, esgueirou-se para fora da pequena casa de pau a pique onde morava com seu pai. O sereno da madrugada gelava seus pés, mas Lucas mal sentia. Seu foco era um só: o curral de Corisco. Ele caminhava pelas sombras, evitando os latidos dos cães de guarda. Cada passo, uma pequena vitória contra o medo que tentava paralisá-lo. A vida de um cavalo selvagem, de alguma forma, estava ligada à sua coragem naquela noite. Ao se aproximar do cercado, viu a silhueta imponente de Corisco se movendo inquieto sob o luar. O cavalo parou, orelhas em riste, sentindo a presença. Lucas parou também, a alguns metros da cerca, o pão escondido em suas mãos trêmulas. Era o começo de uma tentativa desesperada, um fio de esperança na escuridão. O cheiro forte do animal chegava até ele, misturado ao da poeira e do capim seco. Lucas respirou fundo. Ele não tinha um plano elaborado, apenas a intuição de que precisava mostrar a Corisco que nem todos os humanos eram uma ameaça. Ele precisava quebrar a barreira do medo que os separava, e o tempo estava se esgotando rapidamente. O coronel Arnaldo era um homem de hábitos. Acordava antes do sol e percorria a fazenda a cavalo, verificando cada detalhe. Sua rigidez era conhecida, mas por trás dela havia um senso de justiça peculiar, forjado nas durezas do sertão. Ele acreditava que Corisco era um caso perdido, uma força da natureza que não podia ser domada. Lucas, por outro lado, via em Corisco não uma força a ser quebrada, mas um espírito a ser compreendido. Enquanto o coronel via o perigo e o prejuízo, Lucas via a dor e a solidão. Eram duas visões de mundo opostas, prestes a colidir de uma forma que ninguém na Fazenda Esperança poderia sequer imaginar. O destino tecia seus fios. Naquela primeira noite, Lucas apenas ficou ali, do lado de fora da cerca, falando em voz baixa e suave. "Eu não vou te machucar, Corisco", sussurrava ele. "Eu sei que você está com medo, mas eu não sou como os outros." O cavalo permanecia tenso, mas não investiu contra a cerca, apenas observava o menino com seus olhos brilhantes. Antes de ir embora, com o primeiro sinal da aurora despontando no horizonte, Lucas deixou um pedaço de pão sobre uma pedra próxima à cerca. Ele não sabia se Corisco comeria, mas era uma oferenda, um gesto de paz. Voltou para casa sorrateiramente, o coração ainda acelerado, mas com uma nova determinação. No dia seguinte, o pão havia sumido. Lucas sentiu uma pequena onda de alegria. À noite, repetiu o ritual. Desta vez, Corisco pareceu um pouco menos arisco. Ele não bufava tanto e chegou a dar alguns passos hesitantes na direção do menino antes de recuar novamente para o centro do curral, desconfiado como sempre. "Você é bonito, sabia?" E Lucas disse, sentando-se no chão do lado de fora da cerca. "Não ligue para o que eles dizem. Você não é mau." Ele falava sobre seu dia, sobre as estrelas, sobre como se sentia sozinho às vezes. Corisco parecia escutar, a cabeça levemente inclinada, as orelhas se movendo para captar cada palavra. A cada noite, Lucas se aproximava um pouco mais. Deixava o pão,
ou uma cenoura que conseguira na cozinha da fazenda, cada vez mais perto da cerca. Corisco lentamente começou a associar a presença do menino a algo bom, a uma calma que ele raramente sentia. A barreira do medo começava a rachar milímetro por milímetro. Certa noite, a penúltima antes do prazo final, Lucas estendeu a mão com um pedaço de pão entre os dedos, através de uma fresta na cerca. Seu coração martelava. Corisco hesitou por um longo momento, o focinho farejando o ar, os olhos fixos no menino. Então, devagar, muito devagar, ele se aproximou e pegou o pão da mão de Lucas. Os dedos de Lucas roçaram o focinho macio e quente de Corisco. Foi um toque breve, quase imperceptível, mas para o menino foi como se um raio o tivesse atingido. Uma conexão havia sido feita. Corisco não recuou, apenas mastigou o pão lentamente, olhando para Lucas com uma expressão que o menino nunca tinha visto antes. Curiosidade, talvez até confiança. Ramiro, pai de Lucas, começou a notar a agitação noturna do filho, as olheiras pela manhã. "O que anda aprontando, menino?" perguntou ele uma noite com a voz cansada. Lucas, com medo de ser proibido, apenas disse que não conseguia dormir direito. Mas Ramiro conhecia o filho e sua preocupação crescia a cada dia que se passava. Ele suspeitava que Lucas estava se envolvendo com Corisco e isso o apavorava. "Lucas, eu já te disse, aquele cavalo é perigoso. O coronel deu a ordem. Não há nada que possamos fazer. Não quero que você se machuque por causa de um bicho que já está condenado. Esqueça isso, meu filho, por favor", pediu ele com o coração apertado. Lucas olhou para o pai, os olhos marejados. "Mas, pai, ele não é mau. Ele só tem medo. Se alguém tentasse entendê-lo..." Ramiro suspirou, passando a mão pelos cabelos do filho. "O mundo é duro, Lucas. Nem sempre podemos salvar quem a gente quer. Às vezes, a gente só precisa aceitar." Mas Lucas não conseguia aceitar. Na última noite, a tensão era palpável. O capataz Jonas e outros 2 peões passaram perto do curral, verificando as trancas, suas vozes carregadas de uma excitação sombria. "Amanhã essa praga finalmente some daqui", disse um deles. Lucas, escondido, sentiu um arrepio de pavor. O tempo estava no fim. Quando a fazenda finalmente silenciou, Lucas correu para o curral. Corisco parecia sentir a urgência. Ele se aproximou da cerca assim que viu o menino e, pela primeira vez, esfregou a cabeça suavemente contra as tábuas, perto de onde Lucas estava. O menino estendeu a mão e acariciou o pescoço forte do animal. "Amanhã é o dia, amigo", sussurrou Lucas, a voz embargada. "Eu não sei o que fazer, mas não vou te abandonar, eu prometo." Ele ficou ali por um longo tempo, apenas falando com Corisco, transmitindo toda a calma e coragem que conseguia reunir. O cavalo, em resposta, permanecia perto, como se entendesse cada palavra. O medo de Ramiro era justificado. Ele amava o filho mais que tudo, e a ideia de vê-lo ferido por um animal selvagem era insuportável. Ele mesmo já tinha visto a fúria de Corisco de perto e sabia do que o cavalo era capaz quando se sentia ameaçado. Por isso, suas palavras para Lucas eram uma mistura de proteção e resignação. No entanto, a determinação de Lucas era algo que Ramiro, apesar do medo, começava a admirar secretamente. Havia uma força naquele menino que ele mesmo muitas vezes sentia faltar. A pureza da intenção de Lucas, sua recusa em ver o mal onde todos os outros apenas o enxergavam, era algo raro e precioso. Lucas não tinha apenas oferecido comida a Corisco. Ele tinha oferecido companhia, compreensão e, acima de tudo, ausência de julgamento. Para um animal que só conhecera gritos, cordas e ameaças, a presença calma e as palavras suaves do menino eram como um bálsamo, uma pequena janela para um mundo diferente.
A confiança que Corisco demonstrava, mesmo que sutil, era um testemunho do poder daquela abordagem. O cavalo, que antes se debatia ao menor ruído, agora esperava ansiosamente pela visita noturna de seu pequeno amigo. Os relinchos furiosos deram lugar a resfolegares suaves quando Lucas se aproximava. Os outros peões, se soubessem daquelas interações, certamente zombariam de Lucas ou o proibiriam severamente. Para eles, o menino estava sendo ingênuo, brincando, com fogo. Não conseguiam ver a transformação sutil que ocorria em Corisco, pois seus olhos estavam velados pelo preconceito e pelo medo acumulado. Lucas, por sua vez, não contava a ninguém. Seu segredo com Corisco era um tesouro precioso, um pacto silencioso. Ele sabia que a única chance do cavalo era que essa conexão se fortalecesse o suficiente para que, de alguma forma, ele pudesse provar a todos que Corisco não era a fera que pintavam. A cada noite, o vínculo se aprofundava. Lucas aprendeu a reconhecer os diferentes humores de Corisco pelo movimento de suas orelhas, pelo brilho em seus olhos. Corisco, por sua vez, aprendeu a associar o cheiro do menino à segurança e ao carinho. Eram dois seres solitários encontrando consolo um no outro. O menino começou a sonhar com Corisco livre, galopando pelos campos vastos da fazenda, não mais confinado a um curral de sentença. Esse sonho lhe dava forças para continuar, para enfrentar o medo e a descrença. Ele tinha que tentar, por Corisco e por aquela centelha de esperança que se recusava a apagar. O capataz Jonas, no entanto, estava cada vez mais impaciente. Mal, posso esperar para me livrar desse problema, dizia ele, afiando uma faca em sua varanda. Um cavalo desses só traz desgraça. O coronel demorou até demais para tomar essa decisão. Suas palavras eram como agulhas no coração de Lucas. Lucas sabia que a tarefa que tinha pela frente era monumental. Convencer homens duros e calejados, que já tinham suas opiniões formadas, parecia impossível. Mas a imagem de Corisco aceitando o pão de sua mão, o toque suave de seu focinho, era a prova de que a mudança era possível, mesmo que improvável. A última noite antes do dia fatídico chegou com uma brisa fria que anunciava a mudança no tempo. Lucas sentia um peso no peito, uma mistura de medo e uma determinação febril. Ele não tinha um plano concreto, apenas a certeza de que não ficaria parado vendo seu amigo ser levado. Naquela noite, ele não levou apenas pão, levou também uma escova velha que encontrou no celeiro, uma escova que pertencera a um cavalo manso que seu pai cuidara anos atrás. Era um objeto simples, mas carregado de uma intenção poderosa, a de cuidar, de oferecer conforto. Corisco pareceu entender a gravidade da situação. Quando Lucas se aproximou, o cavalo não esperou. Veio até a cerca, encostando a cabeça, como se buscasse consolo. Lucas, com a voz embargada, começou a falar, enquanto passava a mão pela crina emaranhada do animal, sentindo a vida pulsar sob seus dedos. Eles não entendem você, Corisco, disse Lucas, os olhos marejados. Mas eu entendo, e eu não vou deixar que te machuquem. O cavalo soltou um resfolegar longo e suave, como se concordasse, como se depositasse no menino toda a sua confiança, toda a sua esperança restante. O menino passou horas ali, naquela última vigília. Não tentou escovar o cavalo, apenas ficou ao seu lado, oferecendo sua presença, sua amizade silenciosa. Sabia que a manhã seguinte traria o confronto final, e ele precisava estar pronto, por mais assustador que fosse. O destino de Corisco estava em suas pequenas mãos. A lua subiu alta, testemunha daquele pacto entre um menino e um cavalo selvagem. Um pacto de lealdade e coragem, forjado na escuridão, mas que ansiava pela luz de uma nova chance, de um milagre que todos na Fazenda Esperança julgavam impossível. Apenas Lucas,
Em sua inocência e fé, ainda acreditava. O galo cantou longe, anunciando a aproximação da madrugada. Lucas sabia que precisava voltar antes que seu pai acordasse. Com um último carinho em Corisco, ele se despediu. Até amanhã, amigo, seja forte. E correu de volta para casa, levando consigo a esperança e o peso da promessa que fizera. A manhã do terceiro dia amanheceu cinzenta e pesada. O sol parecia relutar em aparecer, como se pressentisse a tragédia anunciada. Na fazenda Esperança, o silêncio era mais denso que o normal. Os peões se moviam com uma lentidão contida, olhares baixos, evitando o curral de Corisco. Lucas acordou com o coração na boca. Mal conseguiu engolir o café ralo. Seu pai, Ramiro, o olhava com uma tristeza resignada. Não vá perto do curral hoje, Lucas. Não quero que você veja. Mas Lucas balançou a cabeça. Eu preciso, pai. Eu preciso estar lá. Ramiro suspirou, mas não insistiu mais. Por volta das 8 horas, a caminhonete do coronel Arnaldo estacionou em frente à sede. Ele desceu, a expressão mais severa que o habitual, seguido pelo capataz Jonas, que carregava uma corda nova e um olhar sombrio. Alguns outros peões se juntaram, formando um pequeno grupo tenso perto do curral. Corisco, dentro do cercado, parecia sentir a atmosfera. Estava agitado, correndo de um lado para o outro, relinchando alto. Seu instinto lhe dizia que o perigo estava próximo, iminente. Lucas observava de longe, as mãos suando frio, o estômago revirado. Era agora ou nunca. Vamos acabar logo com isso, disse o coronel Arnaldo, a voz firme cortando o silêncio. Jonas e mais 2 homens se prepararam para entrar no curral, prontos para laçar o cavalo e arrastá-lo para o local do abate. Foi nesse momento que Lucas, tomando toda a coragem que possuía, correu até eles. "Esperem, por favor, esperem!" gritou o menino, a voz aguda e trêmula. Todos se viraram para ele surpresos. O coronel franziu a testa. "O que você quer, menino? Saia daqui. Isso não é assunto para criança." Mas Lucas se postou diante dele, os olhos brilhando com uma determinação desesperada. "Coronel, por favor, me dê uma chance. Só uma chance. Corisco não é mau. Ele só tem medo. Eu posso provar." As palavras saíram apressadas, tropeçadas, mas carregadas de uma convicção que fez até mesmo o coronel hesitar por um instante. Jonas riu com escárnio. "O moleque enlouqueceu." "Silêncio, Jonas", disse o coronel, olhando fixamente para Lucas. "Provar? E como você pretende fazer isso, garoto? Esse animal já feriu homens experientes." Lucas engoliu em seco. "Me deixe entrar no curral. Sozinho, eu vou mostrar ao senhor que ele pode confiar, que ele não é perigoso se não se sentir ameaçado." Um murmúrio percorreu os peões. Ramiro, que observava de longe, sentiu o sangue gelar. Seu filho estava se oferecendo como isca para uma fera. O coronel Arnaldo ponderou por um momento, o olhar indecifrável. Havia algo na fé inabalável daquele menino que o intrigava, apesar de toda a lógica contrária. "Você tem noção do que está pedindo, Lucas?" perguntou o coronel, a voz mais suave, quase preocupada. "Se ele te atacar..." "Ele não vai", interrompeu Lucas, com uma certeza que ele mesmo não sabia de onde. "Vinha! Por favor, coronel, só 5 minutos. Se eu não conseguir, podem fazer o que precisa ser feito." O coronel Arnaldo olhou para o cavalo, que ainda se movia tenso no curral, e depois para o menino miúdo, mas de olhar firme. Talvez fosse a curiosidade. Talvez um resquício de esperança que ele mesmo não admitia ter. "Muito bem, garoto", disse ele por fim. 5 minutos. Mas se algo der errado, não me responsabilizo." Lucas sentiu um alívio imenso, seguido de um medo avassalador. Ele assentiu, o coração batendo descompassado.
Jonas abriu a porteira do curral com má vontade, resmungando sobre a loucura do coronel. Lucas respirou fundo e, com passos hesitantes, mas firmes, entrou no território de Corisco. O silêncio caiu sobre todos. Os peões prenderam a respiração. Ramiro fechou os olhos por um instante, rezando. Corisco, ao ver Lucas entrar, parou sua agitação. Ele encarou o menino, as orelhas em pé, o corpo tenso. Qualquer movimento brusco poderia desencadear uma tragédia. Lucas não olhou para trás. Caminhou devagar, como fazia todas as noites, as mãos abertas e visíveis. "Sou eu, Corisco", disse ele, a voz calma, quase um sussurro. "Está tudo bem. Ninguém vai te machucar." O cavalo soltou um resfolegar, mas não se moveu. Apenas observava, avaliando. O menino se aproximou lentamente, parando a alguns metros do animal. Ele não tinha cordas, não tinha chicotes, apenas sua presença e a confiança que havia construído em segredo. Estendeu a mão devagar, a palma para cima, um gesto de paz. "Lembra de mim, amigo?" Corisco deu um passo hesitante, depois outro. Seu corpo ainda estava rígido, mas seus olhos não tinham a fúria de antes. Havia neles um reconhecimento, uma lembrança das noites de pão e palavras mansas. Ele baixou a cabeça levemente, farejando a mão estendida de Lucas. Para espanto de todos os presentes, Corisco encostou o focinho na mão de Lucas. O menino sorriu, um sorriso trêmulo, e começou a acariciar suavemente a testa do cavalo. Corisco fechou os olhos por um instante, aceitando o toque, relaxando visivelmente sob a mão do garoto. O público assistia atônito. Lucas então tirou do bolso um pequeno pedaço de cana que guardara. Ofereceu a Corisco, que o pegou delicadamente. Enquanto o cavalo mastigava, Lucas passou o braço por seu pescoço, encostando a cabeça em sua crina. Ali, no centro do curral, não havia fera e domador, mas dois amigos. O coronel Arnaldo observava, os braços cruzados, a expressão inicialmente cética, dando lugar a uma surpresa genuína. Jonas e os outros peões estavam boquiabertos. Ninguém ousava emitir um som. O que estavam testemunhando desafiava tudo o que sabiam sobre aquele cavalo impossível. Lucas, então, fez algo ainda mais ousado. Pegou uma corda fina que trouxera escondida e, com movimentos lentos e suaves, passou-a pelo pescoço de Corisco, sem apertar, apenas como um laço frouxo. O cavalo não reagiu, apenas olhou para o menino com seus grandes olhos confiantes. "Vamos dar uma volta, amigo", sussurrou Lucas, e, segurando a ponta da corda, começou a andar. Corisco, para assombro geral, o seguiu, manso. Passo a passo, o menino e o cavalo selvagem caminharam pelo curral, como se fizessem aquilo todos os dias. Um espetáculo de confiança mútua. Os 5 minutos se passaram e ninguém disse nada. Lucas parou diante do coronel, Corisco ao seu lado, calmo e sereno. "Ele não é mau, coronel", disse Lucas, a voz firme. "Ele só precisava de alguém que acreditasse nele." O coronel Arnaldo descruzou os braços, um brilho diferente em seus olhos. Ele se aproximou lentamente, parando a uma distância respeitosa do cavalo. Observou Corisco, que apenas balançou a cabeça, espantando uma mosca. Depois, olhou para Lucas, um menino franzino que havia realizado o impossível. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu nos lábios do coronel. "Você tem razão, garoto", disse o coronel Arnaldo, a voz rouca de emoção contida. "Ele não parece o mesmo animal." Ele se virou para os peões. "Soltem as ferramentas. O abate está cancelado, por hora." Um suspiro coletivo de alívio e incredulidade varreu o grupo. Ramiro chorava silenciosamente de orgulho. Lucas não conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Ele abraçou o pescoço de Corisco, que esfregou a cabeça em seu ombro. "Conseguimos, amigo! Conseguimos!" Aquele momento, sob o sol da manhã que finalmente rompera as nuvens,
era a prova de que a fé e a bondade podiam, de fato, mover montanhas. A notícia do feito de Lucas se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. O menino que domou a fera, o cavalo selvagem que se curvou à gentileza de uma criança. Era uma história quase inacreditável, mas todos haviam testemunhado. Aquele dia mudaria para sempre a história da Fazenda Esperança. O coronel Arnaldo, porém, ainda mantinha uma cautela. Ele está salvo por enquanto, Lucas, disse ao menino mais tarde, mas preciso ter certeza de que ele não voltará a ser um perigo. Você terá que continuar trabalhando com ele, me mostrar que essa confiança é duradoura. Lucas assentiu, pronto para o desafio. A sobrevida de Corisco era frágil, dependia da contínua demonstração de sua mansidão e da habilidade de Lucas em mantê-la. Mas por aquele dia, uma grande vitória havia sido conquistada. Uma vitória da paciência sobre a força, da compreensão sobre o medo e do amor de um menino por um animal incompreendido. Jonas, o capataz, ainda olhava para Corisco com desconfiança, mas não ousava mais zombar de Lucas. O respeito, mesmo que relutante, havia sido conquistado. O pequeno Lucas, com seu ato de coragem e fé, havia ensinado uma lição valiosa a todos aqueles homens endurecidos pela vida no campo. E assim, com o sol a pino, uma nova esperança nasceu na Fazenda Esperança. A esperança de que até os corações mais selvagens podem ser tocados pela gentileza e de que os laços mais improváveis podem se tornar os mais fortes. Mas o destino, sempre cheio de surpresas, ainda reservava uma provação ainda maior para Lucas e Corisco. As semanas seguintes foram de trabalho árduo para Lucas. Sob o olhar atento do coronel Arnaldo e, por vezes, com a ajuda relutante de Ramiro, ele passava horas com Corisco. Não era uma doma tradicional, baseada na força, mas na continuidade da confiança, no reforço dos laços de amizade. Corisco aprendia rápido. Já não se assustava com a presença de outros humanos, desde que Lucas estivesse por perto. O menino o escovava, o alimentava e até começou a montá-lo a pelo, em passeios curtos pelo pasto próximo ao curral. O cavalo, antes uma fera indomável, parecia feliz em sua nova rotina. A vida na Fazenda Esperança parecia ter encontrado um novo equilíbrio. O medo de Corisco deu lugar a uma curiosidade respeitosa. Alguns peões até arriscavam um bom dia para Lucas quando o viam com o cavalo. Mas a tranquilidade, como muitas vezes acontece no sertão, era apenas o prelúdio de uma tempestade. Era um fim de tarde quente e seco, típico da estiagem prolongada. O vento soprava forte, levantando poeira e espalhando folhas secas. De repente, um grito cortou o ar. Fogo! Fogo no pasto! Uma faísca, talvez de uma queimada distante ou de um descuido, havia encontrado o capim seco e se alastrado com velocidade assustadora. Em minutos, uma linha de fogo crepitante avançava em direção à sede da fazenda, impulsionada pelo vento. O pânico se instalou. Peões corriam com baldes d'água e abafadores improvisados, numa luta desesperada e desigual contra as chamas que consumiam tudo em seu caminho com uma fúria implacável. O coronel Arnaldo gritava ordens, tentando organizar a evacuação dos animais dos currais mais próximos e proteger as construções. A fumaça densa e escura já cobria o céu, dificultando a respiração e a visibilidade. O calor era intenso e o som do fogo rugindo era apavorante. No meio do caos, um grito mais agudo e desesperado se sobressaiu. Era a cozinheira Maria. "A Lia! Onde está a Lia?" Lia era a neta do coronel, uma menina de uns 6 anos que brincava perto do galpão de ferramentas, agora perigosamente próximo da linha de fogo que avançava sem piedade. O coronel Arnaldo empalideceu. Ele tentou correr em direção ao galpão,
mas as chamas já formavam uma barreira quase intransponível. Lia, Lia, gritava ele, a voz embargada pelo desespero. Alguns peões tentaram se aproximar, mas o calor e a fumaça os repeliam. A situação era crítica. Lucas, que ajudava a soltar os cavalos de um cercado mais distante, ouviu os gritos e viu o desespero do coronel. Seu coração gelou. Ele conhecia Lia, uma menina doce e curiosa. Olhou para Corisco, que estava agitado com a fumaça e o barulho, mas permanecia ao seu lado. Uma ideia louca, perigosa, surgiu em sua mente. Corisco, precisamos ajudar, disse Lucas, pulando sobre o lombo do cavalo a pelo. Ele não tinha sela, nem rédeas, apenas a corda frouxa no pescoço do animal e a confiança mútua que os unia. Guiado pela voz e pelo toque do menino, Corisco partiu em disparada em direção ao galpão em chamas. Os outros gritaram para que ele voltasse, que era loucura, mas Lucas não ouviu. Ele via a pequena Lia encolhida perto da parede do galpão, tossindo e chorando, cercada pela fumaça. O fogo já lambia uma das laterais da construção de madeira, e o telhado começava a estalar perigosamente. Corisco hesitou por um instante diante da parede de fumaça e calor, mas Lucas o incentivou, com palavras firmes e um toque tranquilizador. Vamos, amigo, nós conseguimos! E o cavalo, num ato de coragem e lealdade impressionantes, mergulhou na fumaça, seus músculos tensos, mas obedecendo ao comando do menino. Através da cortina ardente, eles alcançaram Lia. Lucas se inclinou, puxando a menina para cima, colocando-a em sua frente sobre o lombo de Corisco. Segure firme em mim, Lia, gritou ele. A menina, assustada, agarrou-se a ele com todas as forças. Agora precisavam sair dali, e rápido. O caminho de volta estava ainda mais perigoso. As chamas haviam se intensificado, mas Corisco, guiado por um instinto selvagem de proteção e pela confiança inabalável em Lucas, não vacilou. Ele saltou sobre troncos em chamas, desviou de faíscas, seu corpo ágil, movendo-se com uma precisão incrível. Os peões e o coronel assistiam, prendendo a respiração, enquanto a silhueta do cavalo e dos dois cavaleiros mirins emergia da fumaça, como uma aparição heróica. Corisco galopou até uma área segura e Lucas desceu com Lia, entregando-a aos braços do avô, que chorava de alívio e gratidão. Mas a bravura de Corisco não parou por aí. Vendo outros animais presos em um curral menor, ameaçados pelas chamas que se aproximavam, o cavalo, como se entendesse a urgência, começou a relinchar e a correr em volta do cercado, chamando a atenção dos peões. Lucas entendeu na hora. Ele quer ajudar a soltá-los, gritou Lucas. Corisco, com uma inteligência surpreendente, começou a dar coices precisos na porteira enfraquecida pelo fogo, enquanto Lucas e outros peões que se aproximaram trabalhavam para abrir a tranca emperrada. Juntos conseguiram libertar os animais momentos antes que o fogo atingisse o local. O incêndio só foi controlado horas depois, com a chegada de ajuda da cidade vizinha e uma chuva providencial que começou a cair. A Fazenda Esperança sofreu perdas, mas as vidas, incluindo a da pequena Lia e de muitos animais, foram salvas graças à coragem de um menino e à lealdade de um cavalo selvagem. Corisco, o cavalo antes condenado, era agora o herói improvável. Sujo de fuligem, cansado, mas ileso, ele permanecia ao lado de Lucas, que também estava exausto, mas com um brilho de orgulho nos olhos. O ato inacreditável não foi apenas mas uma sucessão de provas de bravura e inteligência. O coronel Arnaldo aproximou-se de Lucas e Corisco. Seus olhos, geralmente duros, estavam marejados. Ele colocou a mão no ombro de Lucas e depois acariciou a testa de Corisco, um gesto que ninguém jamais imaginaria vindo dele. As palavras pareciam faltar diante da magnitude do que havia acontecido.
Lucas, começou o coronel, a voz embargada. Eu não tenho palavras para agradecer. Você e este cavalo, vocês salvaram minha neta. Vocês salvaram muito mais do que isso. Ele olhou para Corisco com um respeito profundo, uma admiração que transcendia qualquer valor material. Naquela noite, sob um céu limpo pela chuva e ainda cheirando a fumaça, a Fazenda Esperança estava diferente. O medo havia dado lugar à gratidão e a descrença à admiração. O cavalo selvagem e o menino humilde haviam reescrito suas histórias com letras de fogo e coragem. O rescaldo do incêndio trouxe consigo uma nova perspectiva para todos na Fazenda Esperança. Corisco não era mais visto como uma ameaça ou um problema, mas como um símbolo de bravura e lealdade. O cavalo que desafiou o fogo para salvar vidas tornou-se uma lenda viva, respeitado e admirado por todos. O coronel Arnaldo, profundamente tocado pela coragem de Lucas e pela inteligência de Corisco, não apenas garantiu a liberdade total do cavalo na fazenda, mas também reconheceu o talento especial de Lucas. Este menino, disse ele a Ramiro, tem um dom que não podemos desperdiçar. Ele entende a alma dos cavalos. Lucas, o menino humilde que apenas queria salvar um amigo, tornou-se o jovem cuidador principal dos cavalos da Fazenda Esperança, aprendendo e ensinando com sua abordagem gentil e compreensiva. E Corisco, seu fiel companheiro, galopava livre pelos pastos, sempre retornando ao chamado suave de seu amigo humano. A história deles ecoou por todo o sertão, uma prova comovente de que a compaixão pode florescer nos corações mais inesperados e que os laços de confiança, quando verdadeiros, são capazes de superar qualquer obstáculo, transformando o medo em coragem e a condenação em salvação e heroísmo. E assim, na Fazenda Esperança, o menino e o cavalo selvagem ensinaram a todos que a verdadeira força não está na brutalidade ou na imposição, mas na gentileza, na paciência e na capacidade de enxergar o bem, mesmo onde todos os outros só veem escuridão. Um legado de amor e coragem que jamais seria esquecido. E assim termina a incrível história de Corisco e Lucas. Uma jornada emocionante que nos mostra o poder transformador da amizade e da coragem. Uma prova de que, mesmo à beira da morte, a esperança pode surgir das mãos mais humildes e realizar feitos que ecoam para sempre, mudando destinos e corações. O que acharam desta aventura emocionante? Qual parte mais tocou o coração de vocês? Não se esqueçam de deixar o like se gostaram, se inscrever aqui no Contos de Galopes para mais histórias como esta e, claro, compartilhar suas impressões nos comentários abaixo. A participação de vocês é muito importante. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Esperamos que esta narrativa tenha aquecido seus corações e inspirado vocês. Fiquem ligados para os próximos contos, cheios de emoção, superação e a magia dos laços que nos unem. Até a próxima história, aqui no Contos de Galopes.